parte de baixo do Google Meet do lado do telefone vermelho. Sim. Clica neles, clica em alterar layout, depois clica em destaque para a tela ficar maior, tá? Então, Isso aí. Sim. E daí tu pode passar o mouse no teu quadradinho ali, que tá teu nome, teu rosto, não sei como é que tá. Tá escrito você, provavelmente. Tu clica nas setinhas ali para minimizar, daí a tela aparece melhor também. Tá bom. Isso. Eu não te vejo durante a aula porque eu tenho que ficar olhando o material, não dá para ver as duas coisas, tá? Daí se tu quiser tirar a câmera, não tem problema também. Isso. Como é que faz pra tirar? Beleza. Pode. Nossa, eu não sei mexer nisso, eu sou muito ruim. Não sabe mexer no computador? Não, descobri. Ok. Mouse. Beleza. Muito bem, muito bem. Deve ter resolvido aí, né? Mas se não resolveu, uma hora tu resolve. Então essa apostila aqui depois eu vou te mandar. Talvez eu tenha até te mandado. Não sei, acho que não. Depois eu mando, não tem problema. Ela começa aqui dando uma boa revisão de matemáticas necessárias, né? Para cálculo. Tipo círculo trigonométrico, né? Dia que tu precisar, tá aqui, né? É bom entender o círculo trigonométrico para algumas coisas aí. Funções trigonométricas, relações trigonométricas que aparecem com bastante frequência, principalmente para resolver integrais, tá bom? Lembra das integrais? Integrais chegou a ver? Eu cheguei a ver, mas eu não lembro muito como integrar. Eu lembro mais como derivar, mas não como integrar. Normalmente integral é mais fácil, tá? É? Então, então beleza. Vamos lá. Daí tem aqui umas propriedades de logaritmo, propriedades de funções exponenciais, só um segundo. Beleza, continuando aqui. Funções hiperbólicas, que de modo geral tu não vai utilizar para muita coisa, tá? Talvez em cálculo 4, caso tu vá fazer, mas não é o caso da química, né? Química só vai até o cálculo 3, né? Sim. Pois é, a aula que eu dava pra menina era de cálculo 3. Aquilo lá era torturante. Tipo, meu Deus, cara, foi o cálculo 3 mais difícil que eu já vi. Torce pra não cair com o mesmo professor, sei lá se as provas são todas iguais, mas a lista foi assustadora, assim. E ela era de química. Então, tu vai passar pela mesma. Hein? Coitada da menina. Ai. Minhas amigas estão fazendo cálculo 3, é que eu excluí cálculo 2 semestre passado, porque eu tava achando muito difícil. E aí Cálculo 2 é mesmo. Porque, vamos dizer assim, é o cálculo 1 aplicado, né? E aplicado para mais dimensões. Então, tipo, se tu tem dificuldade em resolver uma integral, imagina tu resolver uma integral em 3 dimensões, onde ela tem toda uma interpretação geométrica, né? E tu precisa identificar funções para conseguir integrar num desenho, cara. Então é um negócio assim absurdo, sabe? Bem difícil. Bem, de toda forma, por hora, né? Quando ele começar a te explicar aqui, tu vai voar nessa matéria, tenho certeza. Daí, na página 6 temos derivadas, ou seja, tu já deve ter percebido que apesar de no começo ser muita teoria, né, as aulinhas de derivadas, depois é só decorar e aplicar algumas regras, né? Decorar algumas derivadas e aplicar regras para resolver a maioria das derivadas. Tabela de integrais também tem aqui, e é isso aí. Daí, olha só, moça, no começo de um curso de cálculo, né, tem toda essa parte de números reais, intervalos e funções. Eu acho bom a gente dar uma pequena revisada em alguns pontos disso. Provavelmente a gente já vai chegar em limite na aula de hoje, mas tem um ponto aqui que eu acho que a gente tem que prestar atenção, que são as inequações, que às vezes a gente passa batido no ensino médio essas inequações, tá? Desigualdades, né? Então, tipo, desigualdades, elas têm uma proposta, né? Enquanto, quando você vai fazer uma conta, por exemplo, sei lá, x mais 1 igual a 2, né? Essa conta que eu acabei de falar, x mais 1 igual a 2, ela tem apenas uma resposta certa para o valor de x, né? Que é 1, né? Se x mais 1 igual a 2, o 1. O x tem que ser 1, acabou. Mas quando tu tem uma desigualdade, não, tu tem um intervalo de valores como resposta, né? Um intervalo de valores. Então, tu vai ter mais de uma resposta, não vai ser só uma resposta. Se, por exemplo, se eu fizesse a suposição x mais 1 maior que 2, então qualquer número maior que 1 seria a resposta certa. Se você colocasse no lugar do x o 10, o 15, 1 trilhão, seriam respostas certas. Essa é a diferença dramática entre igualdade e desigualdade, tá bom? E de modo geral, as contas, elas costumam ser parecidas.
As regras são todas parecidas. Só que tem uma regra aqui que é importante gravar. A regra 15. Olha só a regra 15. A gente já vai fazer uma conta que a gente vai aplicar tudo isso que eu estou falando, tá? Na regra 15 diz o seguinte: se A maior que B, né, por exemplo, sei lá, 3 maior que 2, Uhum. né, e C é um número pertencente aos reais negativos. É isso que significa o sinal de menos aqui. Então, A menor que C, desculpa, A vezes C, agora é aqui, ó, é menor que B vezes C. Veja que todos os outros casos aqui, a desigualdade, né, o sinal da desigualdade se mantém, né? É maior, é maior, é maior, é maior. Mas aqui inverteu, né? Uhum. Então, em outras palavras, quando tu multiplica ou divide um número negativo numa desigualdade, tu tens que inverter o sentido da desigualdade, tá bom? Tá bom. Por quê, né? Vamos pensar, se aqui era 3 maior que 2, eu multiplico por menos um dos dois lados, aqui vai ficar o número menos 3 e aqui o número menos 2. Só que o número menos 3 é menor que o número menos 2, né? É um número mais negativo ainda, ele é menor, né? Então é isso. Beleza. Então agora com isso em mente, né, eu quero te perguntar uma coisa. Supondo que isso aqui aparecesse numa prova agora pra ti, essa desigualdade, tu saberias resolver isso aí? Deixa eu pensar. Pois é, porque tipo, isso ainda não é derivada, não é limite, É. mas é a estrutura de tudo, sacou? Não, acho que sim. Aí é Hum. como é que você faria? Você passa o 10, você Aham. resolve como se fosse zero, igual a zero, e aí Ou você seja, faz a Bhaskara, né? faz Bhaskara, pega os Aham. dois valores e você vê qual dos dois serve pra inequação. Não, não é bem assim. Aquilo que eu te falei lá no começo é aplicável aqui, né? Eu falei que numa inequação, que é o caso aqui, tu sempre tem um intervalo de valores como resposta, Uhum, né? Então, tipo, beleza, tu faz a Bhaskara e tu vai chegar nas duas raízes, né? uhum. Só que isso não é a resposta, porque o problema não tá pedindo quais são as raízes. Ele não tá pedindo quais são os valores de x que zeram a equação. Não é isso que ele tá pedindo. Quando tu faz o que tu falou aqui, de fato começa dessa forma, tu vai ter uma equação de segundo grau menor ou igual a zero. Então tu quer não só os que zeram, mas como os que deixam a tua função negativa, né? Porque menor que zero é negativo, É. concorda comigo? Sacou? Aham. Então não adianta tu pensar só nas raízes. Tu tem que fazer uma interpretação de onde tá os valores negativos da função, sacou? E as raízes aí nesse ponto te ajudam. Então, deixa eu mostrar para você aqui o que eu faria, né? Eu vou pôr para minha tela aqui. Tudo que eu fizer de conta eu vou te mandar no WhatsApp depois. Então tu não precisa copiar nada, tá? Uhum. Beleza. Então, aí é nessa nossa equação. Vamos resolver essa Bhaskara rapidamente aqui. Quais dois números que multiplicados dão menos 10 e somados dão 3? Bem, números que multiplicados dão menos 10 é o menos 5 e o 2, né? Tipo, Uhum. ou 2 e menos 5. Só que tem que ser menos 5 e 2 para que. Não, tem que ser 2 e menos 5. Não, tem que ser 5 e menos 2. Para que somado dê 3, né? Então, x igual a 5 e x igual a menos 2. Concorda comigo? Aham. Técnica de soma e produto. Beleza. Muito bem. Beleza, temos as raízes. Então a gente pode fazer um belo desenho aqui de como ficaria o gráfico dessa função, que tu sabes é uma parábola, né? Toda a equação de segundo grau é uma parábola como gráfico. Então ficaria um negócio mais ou menos assim. Vamos lá. Menos 2 e 5. Não é mesmo? Uhum. Porque eu acredito que tu sabe que raízes são os valores onde a parábola cruza o eixo x. Sim, Não sim. é mesmo? Muito bem. Agora que vem a interpretação. Veja, o problema está me pedindo negativo. Ele quer que a solução, ele quer que eu descubra os valores de x que eu coloco aqui nessa parada e dê números negativos, menos 1, menos 3,5, sei lá. Se eu olhar para o gráfico, né, eu reparo uma coisa. Os números negativos, eles vão aparecer entre as raízes, não é mesmo? Por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, digamos o 4 aqui que seja, né? 4 vai me dar um pontinho aqui que tem um valor de y associado negativo, concorda comigo? Aham. Pois é. Então essa é a análise que tu tem que fazer. Olha só como o gráfico te ajuda, né? A resposta vai ser, então, entre menos 2 e 5. Essa é a solução dessa desigualdade.
se tu fosse escrever a solução, tu teria que dizer que é os valores de x entre menos 2 e 5. Qualquer valor entre menos 2 e 5 que tu jogar ali vai dar uma resposta negativa. Por exemplo, um valor entre menos 2 e 5 é o zero. Se tu colocar zero aqui, vai ficar menos 10 menor ou igual a zero. Tá certo? A sentença está certa. Menos 10 de fato é menor ou igual a zero, não é mesmo? Uhum. É assim que funciona. Beleza? Deu para entender mais ou menos a ideia aí? Sim. Então tá bom, ó. Eu acho que tu só não conseguiu me responder direito porque, tipo, tu não lembrava, né? Mas agora tu É, lembrou. sim. Isso, Eu já show. fiz bastante na escola. Certo. Então agora eu vou colocar uma meio barra pesada, já que tu lembrou, né? Pra depois a gente ir pra limites, beleza? Uhum. Tá, então tá bom. Ó, essa aqui ela é um pouquinho feia. Ela não é muito simpática, não. Assim, os números que vão surgir, mas vou te dar uma dica. A hora que tu for chegar nos valores de x, né? Bem, caso tu chegue neles, não sei como é que tu vai inventar de fazer. É o número decimal mesmo, tá? Então eu gostaria que tu tentasse resolver isso aqui, né? Para eu ver em que pé tu tá, né? Quanto tu tá entendendo de matemática básica, etc, para eu poder te ajudar nos probleminhas pontuais aqui, e daí a gente já ir para limites, beleza? Uhum. Então tá. Se surgir qualquer dúvida, fala, mas eu gostaria que você tentasse fazer o máximo possível sozinha, porque quando a gente resolve as coisas sozinhos, a gente percebe o que a gente sabe, o que a gente não sabe, né? Mas eu tô aqui, qualquer coisa, beleza? Uhum. Daí tu faz o seguinte, quando tu for desenvolver agora a conta aí, desenvolva como se tu estivesse fazendo uma prova, tá? Para eu poder te dar dicas de como escrever melhor na prova também. Daí tu me manda uma foto quando terminar, tá bom? Hum. E aí? Não é uma equação de segundo grau, né? Mas tem alguma ideia de como começar, pelo menos? É... Tô pensando em multiplicar o 2x menos 5 por x menos 1. Boa, uma boa forma de começar. Na matemática, a gente sempre tende a levar as coisas para nossa região de conforto, né? É, Se tu fizer essa multiplicação, tu vai estar numa região de super conforto, que é resolver Bhaskara, né? sim. Então, resolve aí tranquilão. Essa Bhaskara aí, infelizmente, não vai sair por produto, né? Então tu vai ter que fazer todos os passinhos chatinhos lá do delta, etc. É, Também. eu Oi. cheguei em x é menor do que raiz de menos 2, então também. X menor que raiz de menos 2. Não, tá errado então tua conta. Vai dar, ó, a hora que tu fizer. Deve ter errado no chuveirinho, né? Na distributiva. A hora que tu faz a multiplicação, aparece isso. Ah, é. Só que tem um detalhe. Só que tem um detalhe. Eu não sei se tu tá levando isso em conta. Tudo que eu falo durante a aula é um foreshadow. Sabe foreshadow num filme? Quando a arma aparece no começo do filme, daí ela é usada no final. Então, aquela regra que eu te falei, ela é aplicável aqui. A regra de caso você multiplique dos dois lados um número negativo, inverter o sentido da desigualdade, né? Por quê? Porque pelo que eu entendi, tu pegou esse carinha aqui, né, e passou multiplicando, certo? Uhum, Mas quem que garante que esse cara é positivo ou negativo? Tu não sabe, certo? sim. Tipo, para determinados valores de x ele é positivo, para outros ele é negativo. Então, quando tu for resolver essa conta, tu precisa levar isso em mente, tá? Ter isso em conta. Portanto, tu vai ter que resolver em duas partes aqui. Primeiro, tu vai ter que considerar que esse cara, sei lá, né? Se tu quiseres, Uhum. considerar que esse cara aqui é negativo. Pode considerar que ele é positivo, sei lá. Eu considero que ele é negativo, primeiro. Né? Porque daí a hora que eu multiplico, passo multiplicando, né? Parari, parará, fica assim, só que aqui inverte, tá vendo, Maria? Inverteu o Ah, sentido da desigualdade, né?
Então você faz tipo 2x menos 5 vezes menos. Não fiz menos. Eu tô considerando que o x que eu vou jogar aqui. Veja, é que quando a gente faz uma desigualdade, a gente tem que considerar o domínio que a gente está trabalhando. Então, eu estou considerando o domínio dos valores de x, onde x menos 1 é menor que zero. Ou seja, em outras palavras, né? Eu estou considerando que o x é menor que 1, sacou? Eu estou nessa parte do domínio, que o x é menor que 1. Eu não estou considerando que esse cara é negativo. Tipo, tudo bem, sim, ele é negativo, mas eu não estou considerando um sinal de menos aqui, que nem tu falou. Não é isso. Não é isso. Eu estou considerando que os valores de x que eu estou pensando, quando eu vou resolver o problema agora, lá na linha real, lembra da linha real? Eu estou pensando aqui nos valores menores que 1, nessa região aqui, sacou? Nessa parte do domínio. Então, nessa parte do domínio, essa parcela aqui vai dar um valor negativo. Qualquer valor menor que 1 que tu colocar aqui vai ser negativo, concorda comigo? Uhum. Portanto, tu está multiplicando um número negativo quando tu passa ele para cá, multiplicando. Portanto, é uma regra das desigualdades, te expliquei lá o motivo, inverter o sentido, né? Sim. Então esse é o cuidado. Daí tu vai resolver aqui a Bhaskara, parari, parará, e daí tu vai ter que avaliar o quê? Primeiro, avaliar se a solução da... Qual parte da solução da tua Bhaskara aqui, né? Se é entre as raízes, se é externo às raízes, vai ser maior que zero. E depois ver se esses valores de x estão dentro desse domínio. É uma análise dupla, sacou? Uhum. Sim. Eu tô dando as dicas todas já. Eu falei que era para tu fazer, É. mas... Mas tenta você vai fazer agora. fazer essa equação sendo maior que zero e depois a equação sendo menor que zero. Exato. E pegar os valores. De modo geral, a solução, as raízes serão as mesmas, né? Tu só vai ter que trocar ali as regiões de interesse. Sim. Acho que deu meio errado o Bhaskara. Ah, é? Deu errado, é? Porque deu raiz de 17? É. Não, tá certo. Né? As raízes são essas mesmas. Então, para resumir tua vida aqui, né? Eu vou, como eu falei, né? Ó, tudo spoiler. Eu já dei essa aula 1000 vezes, por isso que eu já sei tudo que vai acontecer. Vai dar raiz de 17 e os valores aqui das tuas raízes em decimais são esses, tá? Eu tô te dizendo aí o que vai ser as raízes. Ah, tá. Então nós vamos ter. Vai ser tipo essas duas raízes maior que zero e essas duas raízes menor que zero? Bem,
Como a gente está interessado para valores que causam isso aqui ficar positivo, certo? Uhum. Nós estamos interessados. Lembra do gráfico? Tu tem que lembrar do gráfico que a gente fez. Deixa eu mandar para você de novo. Cadê você? Tá aqui. Vou mandar para você o que a gente já fez. Olha o gráficozinho, né? Olha lá no teu WhatsApp. Lá. A região negativa para uma parábola virada para cima, como é o caso aqui, é entre as raízes. Mas a positiva, que é o nosso interesse agora, Maria, É é mesmo que eu... menor que a menor raiz e maior que a maior raiz, certo? Uhum. Isso. Então, tu tens que ter isso em mente. Quem que é a tua menor raiz? Essa? Maior? Essa? Beleza? Uhum. Então, tu vai dizer isso. Mas isso está dentro do domínio do problema. Lembra que o domínio do problema aqui é para x menores que 1, né? Uhum. Então, tu tens que fazer essa avaliação também. Daí, com isso, tu vai ter o primeiro parte da solução, tá bom? Todo número menor do que a raiz menos 0,7 e que é outra maior que a outra raiz não serve. Boa, isso aí. Porque, vamos dizer assim, né? Todo número menor que 0,7 é menor que 1, não é mesmo? Uhum. Isso, muito bem. Agora tu pode partir para outra parte da conta. Note que, novamente, as raízes são as mesmas, tu não precisa fazer Bhaskara de novo, só que agora tu vai ter esse sentido do outro lado, né? Menor daí. Aí coloca como resposta x é menor ou igual a 0,7 duas vezes. Bem, a avaliação é sua. Mas Isso. agora você já sabe que, como é invertido, né? Tu está interessado entre as raízes. Então é entre 0,7 e 2,7, né? Mas vamos dizer assim, isso está dentro do domínio, porque agora tu não está mais pensando em x menos 1 menor que zero. Tu está supondo a situação agora onde ele é maior que zero, Uhum. sacou? Então, tem que inverter todo mundo aqui. Então, esse cara eu coloco aqui, esse cara eu coloco aqui, e esse cara inverteu. Então, vou roubar um aqui para inverter. Esse. E aí, no segundo caso, seria maior que 2,7. Um, maior que 2,7, E 1 mas tem que ser menor que alguma coisa, né? Porque é sempre um intervalo, né? é menor que 0,7 e maior que 2,7. Beleza, tudo bem. Ah, quando você chegar na solução, né, escreva com toda aquela nomenclatura de conjuntos lá, né, com Uhum. união, interseção, aquelas paradas lá, e daí me manda uma fotinho para eu avaliar como é que tu fez, tá bom? Uhum. Beleza. É importante fazer esse negócio de desigualdade aqui, porque em cálculo 2 tem os limites pela definição, usa bastante isso.
Você então está me dizendo que a solução é. Deixa eu pôr aqui, né? Para não ficar falando avoadamente. A solução é x menor que 0,7, ou seja, de menos infinito até 0,7, né? É. E depois maior que 2,7. E o que é isso aqui? Ah, as regiões onde isso aconteceu, né? É. Certo. Bem, eu diria que você está errada, muito errada, infelizmente. Por quê, né? Porque vamos fazer a análise aqui, né? Vamos fazer a análise com o livro aqui mesmo, né? Acho que a gente pode conversar diretamente do livro aqui, da apostila. Ó, vamos pensar aqui. Vamos ver se tu me acompanha. Senão eu posso escrever um pouquinho mais lá. A hora que a gente supõe aqui a parte negativa, né? Supondo que esse cara é menor que zero, a gente passou multiplicando e trocou o sentido da desigualdade, como eu informei, não é mesmo? Ficou desse jeito. E daí resolvemos as raízes, temos esses números. Muito bem. Como a gente quer valores maiores, né? Valores positivos, a gente vai querer os valores menores que a menor raiz e maior que a maior raiz. Mas o que acontece? A nossa primeira situação aqui, né? Nós vamos ter então o seguinte: todos os valores até a menor raiz. Por quê? Porque o nosso domínio está aqui, ó, entre menos infinito e 1. Então, de fato, a primeira parte está certa. Ali tu não errou. O erro veio na segunda parte. Olha só. Se a gente vai supor agora a parte maior que zero, positiva, então a hora que eu passo multiplicando, não inverte o sentido da desigualdade. Eu estou buscando, então, a região negativa da parábola. Percebe que aqui, ó, eu estou falando de x menos 1 maior que zero, então eu estou preocupado com essa região de valores x maior que 1. Tudo bem, Maria? Nesse segundo caso, eu estou pensando só em valores de x maiores que 1, tá bom? E a hora que eu resolvo o Bhaskara aqui, como eu estou interessado nos valores que causam a tua função ficar negativa, eu estou interessado entre as raízes. Então a solução da Bhaskara é os valores entre 0,7 e 2,7, sem problemas, sem problemas. 0,7, 2,7. Porém, eu estou limitado a 2,7 e ali na tua resposta tu não mostrou essa limitação, entendeu? Tu disse que essa parte da solução ela começa de 2,7 e vai até o infinito. Tá errado. Percebeu o teu erro? Notou teu erro lá, Maria? Tu tá no mudo, tá? Não esquece disso. Agora tu saiu do mudo. Percebeu que tu errou? Oi? Alô? Oi? Oi? Oi, você tá me ouvindo? Agora eu tô. Ah, tá bom. Então, eu queria saber se tu entendeu que tu errou lá, porque na segunda parte da solução, você falou que ia da segunda raiz até o mais infinito. Não é isso, né? É porque o x é maior que 1. Sim. O domínio que nós estamos trabalhando são valores de x maiores que 1. Perfeito. De 1 até o infinito. Mas esse é o domínio. É só onde eu estou trabalhando, que na prática só serviu para, primeiro, inverter, não inverter o sentido da desigualdade. Então, quando eu resolvo o Bhaskara, eu estou buscando, pela Bhaskara, devido ao sentido da desigualdade, a região que faz a função ser negativa, Ah, que certo? são valores Entre as menores que raízes. zero. Isso, valores menores que zero são valores negativos. Então, eu estou buscando, resolvendo a Bhaskara aqui, como tu olhou lá no gráfico, a região entre as raízes. Concorda comigo? Sim, sim. Né? Olha o desenho lá. Não é a região entre as raízes que fica negativo? É. Pois é. Então, nós estamos limitados entre as raízes. Beleza. Então, a solução da equação de segundo grau vai de 0,7 a 2,7.
Mas, e aqui vem o ponto importante, por isso que a gente tem que analisar muito bem o domínio, a gente não está trabalhando em todos esses valores. A gente está interessado só em valores maiores que 1. Beleza? Então a solução aqui, na prática, desse segundo caso, vai ser de 1. Eu não posso pegar desde o 0,7, porque eu começo no 1. Então vai de 1 e não vai até o infinito, que nem tu colocou. Vai só até a segunda raiz. Então é de 1 até a segunda raiz, a segunda parte da solução, entendeu? Então tu errou nessa análise aí. Acho que tu esqueceu de desinverter, né? A desigualdade. Daí aconteceu esse erro. Beleza? Uhum. Então tá, muitos detalhes aqui para tomar cuidado, tá? Então, vamos nos ater aos detalhes. Eu recomendo que você tente fazer depois sozinha. Mas agora eu acho que a gente pode ir também dar uma lida na apostila, etc. Agora eu acho que a gente pode ir para limites. Tá bom. Deixa eu vir aqui. Olha só, estamos pulando tudo isso, né? São 50 páginas. Mas não tem problema. Eu acredito que são todas coisas triviais, assim. Coisas que se eu ficar falando, eu vou ficar me repetindo, né? Porque ele vai mostrar gráficos de funções específicas lá e tal. Propriedades teóricas, tipo ser injetora, ser bijetora, inversiva, função composta. Coisas meio de ensino médio, assim. Então, como o teu vestibular é uns 10 por vaga, né? Eu não sei. Não lembro. Não lembro, mas é mais ou menos isso. Então, tu teve que saber bem matemática para passar, né? Então, essas coisinhas assim meio básicas, tu tira de letra se tu pegar para ler sozinho. Agora, essas coisas de limite aqui, daí a história já é outra. Bem, vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos ver uma noção intuitiva de limite. Olha só o que esse exemplo está nos pedindo. O comportamento dessa função quando x se aproxima de 2. Ele está nos pedindo o limite. Né? Quando a gente está interessado em entender qual é o comportamento, ou seja, para quais valores a nossa função vai, quando a gente tende a um determinado número, se aproxima de um determinado número, a gente está procurando um limite. Então, como é que a gente verifica o limite? Né? A forma mais direta, que é a forma numérica, que é você, né, provavelmente você vai precisar da ajuda de um computador para isso, é colocar números cada vez mais próximos daquele que tu está interessado, né? Porque, veja, se aproxima de 2. Não está interessado qual é o valor da função quando x é igual a 2, mas sim quando se aproxima. Portanto, eu percebo que eu vou colocando valores ali naquela função, essa aqui, né? Que por sinal também é uma parábola. Quanto mais eu me aproximo de 2, né, em x, mais a função se aproxima de 3, em y, né, no caso. Mais próximo de 2 ainda, mais próximo de 3 ainda, mais próximo de 2 ainda, mais próximo de 3 ainda. Tanto pela esquerda, né, por valores menores que 2, quanto pela direita. Muito bem. Beleza. Agora, o que acontece aqui? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Perceba que no nosso livrinho aqui, ele em nenhum momento fala sobre você saber o valor específico, né? O valor ali no 2. Ele quer saber a aproximação. E esse é um ponto muito importante no estudo dos limites. Eu não estou interessado no valor da função definida em x igual a 2, mas sim na tendência. Limite é sempre uma tendência. Porque às vezes a tendência nos dá uma informação que a função definida não nos dá. Então, se tu está interessada em limite, tu está interessada na tendência. Às vezes, né, como é o caso aqui, a tendência é igual ao valor do limite. Por exemplo, se tu pegar e jogar 2 aqui, vai ficar 4 menos 2 dá 2 mais 1, 3. Então, de fato, se tu jogar 2 dá 3. A tendência é igual ao valor definido, mas nem sempre é. Tu já deve ter percebido isso, né? Tu fez cálculo 1, tu já chegou numa situação como essa aqui que eu vou falar com você agora. Olha essa função aqui. A gente quer saber o limite dessa função tendendo a zero. Ele está dizendo que dá 2, é para a gente provar, né, de alguma forma. Só que se eu simplesmente pegar e colocar o zero aqui, não vai acontecer o mesmo que aconteceu naquela função lá em cima, né, Maria? Que vai ficar zero dividido por 1 menos 1, zero, não é? Olha só, zero sobre zero, indeterminação. Então, né, a gente não consegue, né, chegar no 2 assim tão fácil.
Portanto, o que eu sempre digo para meus alunos é o seguinte: quando eu tenho uma determinação, significa que ela está escondendo a resposta verdadeira. Então, esse zero dividido por zero que aparece aqui, está escondendo a resposta verdadeira, que é 2. E uma forma de eu verificar essa resposta 2 é verdadeira o é Y. jogando. O 2 é o valor do y, exatamente. Uma forma de eu verificar essa resposta é eu jogar valores próximos de zero na função. Né? Perceba que se eu jogar valores bem próximos aqui, eu vou me aproximando do 2 cada vez mais. Mais ainda. E assim vai. Né? Vejo que existe uma tendência clara para 2. E o mesmo quando eu jogo valores um pouquinho maiores que zero. Muito bem. Mas se eu jogar o zero específico, dá problema. Bem, esse problema é resolvível, né? É um problema que tu pode tirar se tu fizer álgebra, né? Fazer simplificações. Normalmente passa por cortar alguma coisa, né? A gente corta coisas, né? Em limite a gente corta coisa direto. Né? E ele mostra aqui qual é o caso, né? Se tu, por exemplo, multiplicar pelo conjugado, claro, a gente vai falar mais sobre essas técnicas depois, a indeterminação desaparece. Né? Desaparecer com a parte de baixo é sempre uma forma bem direta, né, de resolver o problema. Então fica desse jeito, né? Tu multiplicar em cima e embaixo pela mesma coisa, não muda a tua função. Então a tua função só foi reescrita de outra forma, um pouco mais simplificada, onde não aparece o problema, né? Especificamente em zero. Se tu jogar zero agora, tu vai ficar com 2 de resposta. Beleza? Zero aqui, 1 mais 1, 2. Show. Tudo bem? Essa parte de limite aí, a parte teórica tá tranquila pra ti? Beleza. Então se eu te perguntasse como é que tu... quais são as 3 regras para tu saber se uma função é contínua? É uma questão teórica que envolve limite. Saberia me dizer? Que ela, tipo, sempre tende a zero, mas nunca chega a zero. Não. Porque nem todo limite é tendência a zero, né? Ah, é. Então, eu não tô falando desse limite específico aí, tô falando de geral. Assim, como é que eu posso definir que uma função ela é contínua num determinado ponto? São 3 regras e elas envolvem limites. Né, bem, se tu não lembra, eu digo. É o seguinte, Não. para a função ser contínua, primeiro, o limite dessa função tem que existir. No ponto que tu está interessado em ver se é contínua, né? Então o limite tem que existir. E para o limite existir, né, o limite lateral tem que existir. O limite existir é o limite lateral existir, que é o limite pela esquerda e pela direita dá o mesmo valor, né? Então, se tu não observar isso, por exemplo, nessa função aqui, tu vê um buracão, né, uma descontinuidade. Aqui também tem uma descontinuidade entre na função módulo de x dividido por x, entre a parte positiva e a parte negativa, tem uma descontinuidade. Então, tu vai ter limites diferentes pela esquerda e pela direita do zero, né? Pela esquerda tu vai ter menos 1 e pela direita tu vai ter 1. Então, o que acontece é esse probleminha aí, né? Tu não tem essa continuidade. Tu vê claramente um buracão aqui, então a função não é contínua, né? Então, o primeiro passo é esse. O limite tem que existir. Para a função ser contínua também, a função tem que ser definida no ponto. Ou seja, digamos que eu estivesse calculando aqui o limite dessa função, a continuidade dessa função para x tendendo a zero, né? Para x0, né? X igual a zero. Eu verificaria primeiro que o limite não existe, né? Porque pela esquerda é menos 1 e pela direita é 1. Mas eu também verificaria que a função não é definida em x igual a 1. Desculpa, em x igual a zero. Ela não é definida em x igual a zero. Né? Olha só, aqui tem o maior que zero e tem o menor que zero, mas não tem o igual a zero, sacou? Pegou a ideia? Porque o x não tem x em zero. Exato. Né? Não tem bolinha fechada, tá vendo? Isso. Então, outro motivo para essa função não ser contínua em x igual a zero. E o terceiro ponto é o seguinte: o limite e a função definida no ponto tem que ser o mesmo. Né? Como era o caso aqui, né? Claramente, essa função é claramente contínua, né? Não tem nenhum buraco nela, é uma parábola. Né? A gente vê que o limite tende a 2 e a função definida no 2 também. A função tende a 3 quando o x tende a 2 e quando eu coloco x igual a 2 na função, também é 3. Então, o limite existe, a função é definida no ponto e os dois valores são iguais. Então, isso que define a continuidade de uma função num ponto, tá bom? Essas 3 regrinhas.
Então, o limite é igual à função definindo ponto. Se a função é contínua, sim. Se ela não for contínua, não vai ser verdade. Beleza? Uhum. Por exemplo, aqui, essa função ela é definida em x igual a 2. Se tu colocares o 2 aqui, vai dar 1. Então, quando x igual a 2, y igual a 1, passou na regrinha lá, da continuidade, da função definida no ponto. Mas não passa na regra do limite. Porque pela esquerda a gente verifica que o limite dessa função aqui, que é dada por essas duas equações, pela esquerda é 1, o limite, e pela direita é 2. Né? Pela direita do x igual a 2, o limite é 2. Pela esquerda do x igual a 2, o limite dá 1. Uhum. Então, essa função não é contínua. E qual é a consequência visual disso? Esse buracão aqui, né? Por isso que tem gente que chama de regra do lápis. Se tu precisar tirar o lápis do papel para conseguir desenhar teu gráfico, significa que é descontínuo, tá bom? Uhum. Beleza. Olha só que coisa interessante aqui. Né? Eu estava conversando aqui contigo sobre o limite existir, né? Não só sobre a Sim. continuidade, mas sobre o limite existir. E aqui o limite, ele diz que não existe, né? Uhum. Porque não existe o limite bilateral. Pela esquerda tem um valor, pela direita tem outro. Perfeito, tu entendeu. Agora olha para essa função aqui. Tu diria que o limite dessa função existe? Hum, sim. Ah, é? Por quê? Você não precisa tirar, né, o lápis do papel. Calma aí. Essa regra do lápis aí é a regra da continuidade. Eu tô perguntando só sobre o limite existir. Para o limite existir, minha amiga, tu tem que ter uma regra só. O limite pela esquerda de um determinado ponto, que no caso o ponto de estudo aqui é o zero, Uhum. x igual a zero, né? Tem que ser igual ao limite pela direita. A tendência da função Ah, pela esquerda e pela direita tem que ser a mesma. Né? E aqui, a tendência dessa função pela esquerda e pela direita é o mesmo valor quando o x tende a zero? não, porque pela esquerda vai ser negativo, pela direita vai ser positivo. Não, não importa. A tendência é a mesma. Porque, bem, se tu jogar x tendendo a zero aqui, vai dar zero. X tendendo a zero aqui na parte para a esquerda também dá zero. Ó, é o que a gente vê, ó. O gráfico pela esquerda está indo para o zero. E pela direita Uhum. também. Então a tendência é o mesmo valor, zero. Uhum. Então sim, a função é contínua. Desculpa. Sim, a função tem limite. A função tem limite. Estamos conversando sobre o limite aqui. Mas ela não é contínua. Por quê? Porque para ela ser contínua era necessário que a função definida no ponto tivesse o mesmo valor do limite. E não tem. Olha só. O limite tende a zero. Né? É o que a gente está vendo. O limite pela esquerda e pela direita tende a zero. A funçãozinha, o gráfico dela está vindo aqui até o zero. Pela esquerda e pela direita. Mas, quando eu olho para a definição da função, para x igual a zero, ele está me dizendo que a função vale 1. Então, ela foi definida como 1 para x igual a zero. Então, apesar do limite pela esquerda e pela direita ser o mesmo valor, ou seja, passa na regra 1 da continuidade, ela não passa na regra 3 da continuidade. Por quê? Porque a função definida em x igual a zero está dando 1. O limite da função tendendo a zero está dando zero. Então está dando valores diferentes, sacou? O limite vai para Uhum. um valor e a função definida para outro. Então por isso que ela não é contínua. Beleza? Beleza. Apesar do limite existir, ela não é contínua. Então tu tem bastante teoria assim para verificar esses detalhes, tá bom? Uhum. Não é só tipo jogar numa fórmula e tal. Tem que verificar esses detalhes. Muito bem. Ah, muito bem. Então, agora como tu já pegou a ideia, né? Verificar se a função é contínua ou não. Para finalizar a aula, eu gostaria de que tu me dissesse se essa função aqui, né, é definida por essas duas equações, ela é contínua. Então tu já sabe as regras. Primeiro vê se o limite existe, depois verifica se ela é definida no ponto, então vê se o limite é igual à função definida no ponto. Beleza? Uhum. Então beleza. Faz aí, faz o limite, e quando tu chegar na conclusão, me fala.
Daí na próxima aula, eu acho que a gente já pode ver uns cálculos de limite rapidinho, para na outra começar a ver derivadas. Me diz uma coisa, né? Eu acho que fica legal, né? Tipo, ver derivadas assim. É 2 aulas Uhum. por semana, né? Então vai ficar bom. Qualquer coisa a gente vê limite de novo quando for estudar L'Hopital. Lembra da regra de L'Hopital? O nome é familiar. A regra de L'Hopital é você resolver limite por meio de derivadas. Hum, não sei. Beleza. Quando chegar a hora a gente vê. Aí nessa aqui eu faço gráfico? Não, é só fazer o limite. E como a gente está verificando até agora, fazer o limite é basicamente tu jogar o valor que a gente está testando, que no caso é -2, né? Uhum. Então tu joga aqui, vê qual valor dá, depois tu joga aqui, vê qual valor dá e vê se eles são iguais. Se eles forem iguais, o limite existe. É que um dá 5 e outro dá 6. Ah, deram valores diferentes. E o que que tu conclui com isso? Que não tem limite. Exato. -2 E não é o limite. -5 e 6. Não, não é bem isso. De fato, não tem limite, tu concluiu isso certo, né? Mas não tem limite em x igual a -2. Se a É. gente for verificar qualquer outro ponto aqui dessa função, ela vai ter limite, né? Que nem Qualquer aqui, outro? por qualquer outro, sim, sim. Então Porque o só limite é esse. sempre um estudo num determinado ponto, né? Tipo, olha só para esse gráfico. Tirando o x igual a 2, tem algum outro problema de continuidade aqui? Não. Pois é, se eu analisar x igual a 3, x igual a 0, sei lá, tudo é contínuo, não tem buracos, né? Nenhum outro ponto. Uhum. Então, sim, a função não é contínua, mas se eu fosse estudar o limite em qualquer outro ponto, a continuidade em qualquer outro ponto, seria. Verificaríamos continuidade, verificaríamos o limite. Então, a análise é sempre pontual, beleza? Uhum. Então, só tome cuidado com isso aí. Muito bem, minha amiga. Bem, é isso aí. Eu acho que por hoje aí te dei muita matéria numa aula só. Foram trocentas páginas aqui, que normalmente eu passo 3 aulas falando com os meus alunos. Mas é porque deu pra ver que tu aguenta, tá? É Deu que eu pra tô ver um que tu pouco tá boa. travada, eu acho, com Eu vou te mandar a apostila aqui pra tu dar uma lidinha pra nossa próxima aula, que vai ser só na sim, sim, terça, né? por favor, é. Isso. Daí tu dá uma boa lida aí nesse material que a gente passou batido, essas 55 primeiras páginas. Uhum. Vê ali o que é mais interessante, o que tu chamar a tua atenção, pra pelo menos se sentir mais segura pra próxima aula, tá? Aham. Beleza. Então tá bom. Eu acho que é isso. Espero que tenha gostado, tá? A gente volta semana que vem. Quando eu tiver o videozinho da aula, eu já te mando, tá bom? Tá bom. Então tá bom. Valeu, tchau, Obrigada. tchau. Tchau.